Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Hoje nós vamos falar sobre liminares contra o Sistema Único de Saúde, contra os planos privados. Lembrando que esse programa ele é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras às 11 horas da manhã. Ou então você pode assistir ou ouvir a retransmissão em todas as minhas redes. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola: advocacia tributária, advogue para servidores, advogando em licitações, advogando em contratos administrativos. Você encontra o link para saber mais sobre esses cursos na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo aqui. Então, hoje nós temos a honra de receber uma vez mais meu querido amigo, professor Fabrício Bolzan, liminares contra planos de saúde, contra o Sistema Único de Saúde. Ele é doutor em Direito, autor de livros em Administrativo e Consumidor. Eu considero a maior autoridade brasileira na matéria, inclusive porque, além de advogar, ele cumula essas prerrogativas, né, esses privilégios de poder transitar entre as duas disciplinas com tanta facilidade. Salve, salve, Bolzan! Muito obrigado mais uma vez por participar aqui desses nossos conteúdos. Na semana passada, Bolzan, nós tivemos um probleminha com o som, o vídeo não ficou com o som muito bom, então a gente pode começar hoje retomando alguns temas da semana passada, lembrando que eu te perguntei semana passada se o Estado é obrigado a fornecer tratamento de alto custo, se há uma responsabilidade solidária entre os entes da federação, como ficou o julgamento do termo 1234, e são muitos os requisitos para conseguir a medicação ou tratamento. Seja muito bem-vindo, Bolzan. Obrigado por participar mais uma vez. Olá, professor Mazda, é uma alegria falar com você, com os seguidores, tão importantes, né? E realmente tivemos um problema, eu peço desculpas, eu estava numa área que não estava muito bom, mas tenho certeza que hoje vai ser melhor. Mas, isso mesmo, fazendo um resumo, né, por conta dos problemas da semana passada, sim, o Estado ele é obrigado a fornecer tratamento, medicação, quer de baixo custo, médio custo, alto custo, mas quando nós buscamos uma liminar contra o Estado, a gente tem que lembrar de alguns pontos, alguns requisitos, há um pouco mais de dificuldade em relação aos requisitos para conseguir liminar contra o Estado em matéria de saúde do que quando nós falamos em planos de saúde. Então, devido à crise aí econômica, financeira, muitas pessoas, inclusive de classe média, deixaram de conseguir pagar planos de saúde e acabam necessitando muitas vezes de tratamento vindo do Estado. Então é importante saber, é um nicho cada vez maior também esse de buscar liminares contra o Estado, justamente porque muitas pessoas hoje em dia não conseguem mais bancar um plano de saúde. Então, lembrando inicialmente que sim, a responsabilidade é uma responsabilidade solidária dos entes da federação, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, quando a Constituição diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, o Estado aqui ele é composto por todos os entes da federação numa verdadeira responsabilidade solidária. Mas nós falamos no encontro passado do tema 1234, que ele foi oriundo do julgamento do recurso extraordinário 1.366.243, em que os entes federativos, Masa, eles fizeram um acordo sobre as diretrizes a serem observadas nessas ações judiciais envolvendo o fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde. O SUS é um grande plano de saúde, mas um plano de saúde público. Então, como tem a responsabilidade solidária entre os entes da federação, foi realmente muito importante esse julgado para trazer ali as diretrizes, saber, por exemplo, de quem é a competência. Vamos entrar contra quem? Contra o Estado ou contra o município na Justiça Estadual? Ou vamos entrar contra a União na Justiça Federal? Né? E aí, na minha opinião, conforme falado na semana passada, o principal ponto desse julgado, desse termo 1234, foi definir
que a competência será da Justiça Federal se a medicação, se o tratamento envolver valor igual ou superior a 210 salários mínimos. Quando for valor do tratamento igual ou superior a 210 salários mínimos, competência da Justiça Federal. Claro, professor Maza, que tem ali alguns problemas, porque nós já falamos em encontros anteriores que muitas vezes uma caixinha de medicamento é 70 mil, é 80 mil reais. E aí, como é que eu vou calcular esse valor de 210? Né? Eu vou calcular por mês? Eu vou calcular ao longo do ano? Porque pensando na advocacia, a justiça estadual, nos nossos tribunais estaduais, elas estão mais adaptadas a esse tipo de convívio com o liminar, né? Contra planos de saúde. Então, é mais no dia a dia deles. Eu prefiro litigar na justiça estadual do que na justiça federal, até porque não tem tanto caso nesse sentido na justiça federal. Então, eu gosto mais de litigar na justiça estadual. Será que eu calculo a caixinha do mês? Ou será que a Justiça Estadual vai mandar para a Justiça Federal, porque se eu somar os 12 meses, vai dar muito mais do que os 210 salários mínimos, né? Então, temos aí algumas questões que são novas, né? Esse julgado é recente, é do final de 2024, então essa definição de competência ainda é um tema polêmico, mas que tem muito aí para ser desenvolvido. E também, Maza, para fechar essa parte de recapitulação do encontro passado, tem o tema de número 6. Tema de número 6, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário de número 566.471, que traz aí alguns requisitos para conseguir eliminar contra o Estado envolvendo matéria de saúde. Então, primeiro requisito, tem que ter a negativa na via administrativa. O que também é um problema, professor Maza, porque muitas vezes o administrado, o jurisdicionado, ele faz o pedido na administração e não tem resposta. E a gente sabe que, pelo direito administrativo, o Estado responde também pelas suas omissões. E essa é uma omissão grave. Imagina a pessoa faz a solicitação de um medicamento, tratamento de câncer, caso grave, não vê a resposta, nesse meio tempo a pessoa morre. O Estado seria responsável? Eu entendo que sim. Eu entendo que essa omissão da administração pública gerou ali uma responsabilidade objetiva do Estado, independentemente aí da comprovação do dolo ou da culpa. Tem que verificar também, como requisito do tema 6, por que não houve a incorporação daquele medicamento no Conitec, que é o comitê técnico que avalia a medicação, se vai entrar ou não vai entrar na lista dos procedimentos do SUS. Tem que demonstrar, também na via administrativa, a impossibilidade da substituição por outro medicamento ou outra terapia. Então, isso é muito importante também na via privada, conforme nós vamos ver, deixar muito claro para o magistrado, quer da Fazenda Pública, quer de uma vara civil, que o tratamento convencional já foi feito, não deu resultado. Tudo isso por meio de um relatório médico. Comprovar, por meio de evidências, à luz da ciência da medicina, que aquele tratamento é compatível com a doença do paciente. Então, não adianta pedir um tratamento de alto custo se não tem nenhuma evidência que vai fazer bem para aquele administrado. Demonstrar que é imprescindível o tratamento para a manutenção da vida daquele administrado. E, por fim, incapacidade financeira deve ser provada perante a administração nessa via administrativa. Eu até citei, no encontro passado, um caso, professor Maza, de um cliente que ganhava muito bem. Ele ganhava mais de 20 mil reais por mês. Só que o tratamento dele custava mais de 2 milhões de reais. Então, veja, a gente provou a incapacidade financeira dele, não para fins de justiça gratuita, mas para fins de que ele não consegue pagar esse tratamento sem comprometer o mínimo existencial dele e da família dele, por mais que ele ganhe mais de 20 mil reais por mês. Então, nós conseguimos ali também, tivemos que judicializar, mas conseguimos
comprovar a incapacidade financeira, mesmo juntando o imposto de renda de uma pessoa que ganhava ali mais de 20 mil reais por mês. Então, Bozan, a questão principal nem sempre é quanto que ganha o potencial cliente, né? Mas a relação entre o quanto ele ganha e o custo do tratamento. Ô, Bozan, e por que que são tão comuns esses casos de remédios de alto custo? Esses remédios, eles não são encontrados facilmente no mercado, eles são remédios para doenças raras. O que que faz um remédio custar tão caro assim, Bozan, numa visão geral? Pensando no exemplo do câncer, Masa, que é realmente uma doença grave, que é fatal se você não tiver um tratamento rápido e com a medicação adequada. Esses medicamentos, Masa, que hoje são vendidos, fácil acesso, tem em farmácia, né? Mas eles são vendidos num alto custo, porque são medicamentos que, para estarem hoje na prateleira da farmácia, eles já estão sendo desenvolvidos há cerca de 30, 20 anos atrás. Então, envolve ali toda uma pesquisa, toda uma série de testes com pessoas com a mesma doença ao longo de décadas. E isso acaba gerando um encarecimento do tratamento, que geralmente tem essa característica de imunoterapia. Ou seja, ele vai estimular que o organismo do paciente tenha força para combater a doença, para combater o câncer, no nosso exemplo. Então, são medicamentos que envolvem aí muito estudo, são medicamentos que envolvem muitos anos de pesquisa e que vão realmente pegar ali o que tem de mais moderno, que tem de mais eficaz no tratamento de doença grave, como é o caso do câncer. Então, eu entendo que por aí, Masa, nós temos como fundamento o alto custo de certos medicamentos. Legal, Bozan. Então você resumiu bem quais foram os temas que nós abordamos na live da semana passada, que a gente teve aquele problema de som. E aí tem três tópicos que nós separamos para hoje. Se você puder dar uma resumida organizando os temas da nossa conversa passada com algum outro tópico que você queira abordar. Em relação ao tema 1, 2, 3, 4, ficou alguma coisa por dizer? Sim, mas a gente poderia aí ter um módulo num curso para falar desse tema, né? Eu reputo que para fins da live, demonstrar ali a importância do tema e despertar a atenção dos nossos colegas, eu acredito que a questão da competência é a mais importante. Valor igual ou superior a 210 salários mínimos, competência da Justiça Federal. Legal. Em relação ao tema 6, Eu acho que alguma abordagem específica? foram esses requisitos que eu falei, e eu chamo a atenção para esses dois aí principais, né? O de número 1 e o de número 6. Primeiro, provar negativa. Muitas vezes é difícil a prova negativa, né? Então, se você tem um protocolo de entrada, demorou aí no máximo 30 dias corridos, não teve resposta, ingressar com ação judicial. Não vamos esperar essa omissão administrativa levar a óbito o cliente ou paciente. E a incapacidade financeira, que não é aquela incapacidade de arcar com as custas de um processo. É a incapacidade de pagar um medicamento de alto custo que acaba realmente comprometendo o mínimo existencial. Legal. Nos nossos encontros anteriores, Bolzan, lembrando que nós estamos vindo de algumas semanas abordando esse tema fundamental, que é a concessão de liminares com um viés para a advocacia, as oportunidades que surgem para os advogados dentro desse nicho. Você tinha comentado alguma coisa, Bolzan, sobre precificação. Como que têm sido as práticas do mercado na advocacia em matéria de saúde? Práticas essas relacionadas ao pagamento de honorários. Como que normalmente os advogados que militam nesse nicho têm feito a precificação do serviço? Olha, Masa, a OAB nos dá muita liberdade, né, para precificar de acordo com como a gente acha que vale o nosso trabalho. Isso eu reputo fundamental, realmente. Todos nós temos OAB, mas temos aí diferenças de renome, de conhecimento. Então, você pode precificar desde o valor da tabela, que é o valor mínimo trazido
pela tabela da OAB, como também fazer algo que eu reputo um caminho muito importante e interessante, pensando no nicho da advocacia, que é cobrar uma caixinha de medicamento. A pessoa vai usar o medicamento a vida inteira. Então, o tratamento dela vai ser milionário. Mas ela vai pagar 70 mil de honorários, Fabrício. Olha a economia que ela vai fazer, pensando aí numa liminar que você vai conseguir, né? Ou que você pode conseguir. Então, às vezes a pessoa não quer pagar mais 70 mil reais de cara, mas você faz um combinado. Então, você me paga quando sair a liminar. Saindo a liminar, você paga o valor dessa caixinha do medicamento, que vai te garantir uma economia milionária, né? Então, tem várias formas de cobrar nesse tipo de relação jurídica. Tem desde o mínimo da tabela da OAB até você colocar 1, 2, 3 meses de tratamento, que pode parecer muito caro no primeiro momento, mas com certeza também vai trazer uma economia milionária para o consumidor se for um tratamento de alto custo. Mas Zan, obrigado mais uma vez por iluminar esse assunto para nós. Ele é um assunto relativamente difícil, porque ele está em cima da fronteira entre o direito administrativo e o direito das relações de consumo. E como você transita brilhantemente nessas duas áreas, é uma pessoa única em competência, em capacidade, em conhecimento para abordar esse assunto. Devolvo a palavra para você, se você tiver alguma última consideração. Se não, mais uma vez eu te agradeço e convido para que nas próximas semanas vocês sigam acompanhando esses conteúdos que nós estamos produzindo aqui dentro desse nicho específico de liminares contra planos de saúde ou contra o SUS. Bozan, a palavra está contigo aí para suas considerações finais. muito obrigado, Masa. Só lembrando que, em relação aos planos de saúde privados, né, teve lá uma decisão do STJ em junho de 2022, no recurso especial 1.886.929, querendo impor o rol dos procedimentos da ANS como um rol taxativo. Não prevaleceu isso, e é isso que eu e o professor Masa vamos começar a trabalhar a partir das próximas lives, focando mais aí em casos contra planos de saúde privados, né? Então, não prevaleceu esse posicionamento de rol taxativo, o rol exemplificativo, até porque a Lei 9656, a Lei dos Planos de Saúde, teve alteração no final de 2022, né, pela Lei 14.454, liderada pelo senador Romário, craque Romário dentro de campo e fora dele também. Então, temos muito a falar ainda sobre liminar contra planos privados, e isso a gente deixa, professor Maza, para as próximas lives, se tudo correr bem. Fechou, gente. Agradeço a participação de todos. Lembrando que estão abertas as matrículas dos cursos de advocacia da minha escola, advocacia tributária, advogue para servidores, advogando em licitações, o novo advogando em contratos administrativos, tem previdenciário, trabalhista. Se você ficou na dúvida em qual desses cursos entrar, tem também o acesso premium, que libera todos os conteúdos dos cursos da minha escola. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau.